Olá, meu nome é Emily, eu sou estudante do 5º período do curso de Ciência da Computação e dando sequência, nessa aula número 4, a gente vai falar sobre as estruturas condicionais. Bom, os comandos condicionais, eles fazem a verificação para saber se o código seguinte será executado ou não. Para fazer essa verificação, ele utiliza os operadores lógicos e relacionais. A gente já viu dois deles, os operadores matemáticos, que o Alex falou na aula número 2, através das operações matemáticas, e o operador de atribuição, que eu mencionei ele na aula número 3, quando eu fui explicar a sintaxe de uma variável, tá? Nessa aula agora, a gente vai falar sobre os operadores relacionais, os operadores lógicos, antes da gente falar das estruturas condicionais. Bom, os operadores relacionais, eles são esses aqui, tá? São esses 6. Então, aqui, olha, o igual, eu vou comparar se uma variável, ou alguma condição, ela é igual a outra. Nesse daqui de baixo, exclamação igual, eu comparo se elas são diferentes. Essa daqui eu comparo se uma é maior que a outra, essa se uma é menor que a outra, essa daqui se uma é maior ou igual a outra, e nessa se ela é menor ou igual a outra, tá? São esses 6 operadores relacionais. Nos operadores lógicos, eu vou ver se duas condições elas são verdadeiras, então tem que ser as duas, não necessariamente tem que ser duas, pode ser 3, 4, 5, mas todas têm que ser verdadeiras para ele conseguir entrar aqui dentro, desse end e retornar como verdadeiro. O OR, ele é o ou, então pode ser ou uma ou outra condição ser verdadeira, e que ele vai retornar verdadeiro, e esse aqui eu estou fazendo a negação, da condição, tá? Eu vou explicar isso aqui no código que eu acho mais fácil. Vamos lá. Ó, os operadores relacionais. Vamos supor que a variável A aqui, ela vale 4. Aqui a gente está fazendo, deixa eu só pôr aqui para ficar certinho. O igual. O A, ele é igual a 4, tá? A variável A vale 4 e a variável B, vamos colocar que ela vale 5. Então, eu venho aqui e coloco uma variável para ela, para a gente estar fazendo, as operações, que a gente quer. Então, eu quero ver se o A, ele é igual ao B, A é igual a B. Aí, eu venho aqui e faço o print do X. Na hora que eu venho aqui e executo, ele vai dar falso. Por quê? O A não é igual ao B. Se eu venho aqui e coloco 5 no A, ele retorna como verdadeiro, certo? Agora aqui, vamos fazer sobre o diferente. Se bem que se eu fizer assim, gente, ele vai imprimir tudo aqui, eu acho que vai virar meio bagunça. Então, eu vou apagar esse aqui agora. Não preciso nem apagar, Eu posso só recortar e utilizar ele aqui embaixo. Então, eu quero saber se o A é diferente de B. Ele não é, então isso aqui ele vai retornar falso. Olha lá, falso. E aí, se eu coloco aqui o A valendo 4, que era o valor inicial, ele coloca true, que o A ele é diferente de B, tá? Depois, eu tenho que ver se ele é maior. Então, aqui o A, ele é maior que B? Não, ele não é. Então, vem aqui, olha lá. E aí, se eu coloco que aqui vale 6, por exemplo, ele coloca como true, certo? Vamos ver agora se ele é menor. Então, eu venho aqui e vejo se o A é menor que o B. Ele não é, então aqui ele vai dar como falso. Aí, certinho. Aí, eu venho aqui e volto ele pro 4, ele vai dar como true. Beleza. Depois, eu tenho que ver o maior ou igual, Que a gente tá vendo agora o maior ou igual. Então, eu venho aqui, maior ou igual,
ele não é, então ele vai dar falso. Olha lá. E aí, se eu venho aqui e coloco o 5, ele aceita, certo? E depois eu tenho que ver, se ele é menor ou igual. Então, aqui ele é menor, esse aqui ele já vai dar true, né? E aqui, se eu ponho o valendo 8, por exemplo, ele vai dar falso. Certo? Então, esses são os operadores relacionais. Os operadores lógicos, vamos fazer ele aqui embaixo. Vamos começar pelo AND, né? Vou colocar aqui. Então, vamos colocar a nossa variável A valendo 4, a nossa variável B valendo 5, e vamos colocar uma variável aqui para receber a operação que a gente quer. Então, eu vou fazer o quê? A sendo diferente de B, que é verdade, e A sendo menor que B. E aí, eu printo o X. Isso daqui, ele vai dar a verdade, né? Porque as duas condições aqui, elas são verdadeiras. Então, a hora que eu rodo ele aqui, olha, ele dá verdadeiro. Se eu colocar, vamos colocar esse aqui valendo 5, né? Eles não são diferentes, né? Ele vai quebrar nessa daqui. E essa daqui também já não vai dar certo, né? Porque o A, ele não é menor. Então, ele vai dar as duas como sendo falso. Olha lá. E eu vou colocar ele sendo diferente. Deixa eu ver aqui, uma que vai dar uma verdade. Por exemplo, ele sendo igual. De todo jeito não faz muito sentido, né, esse daqui. Mas é só um exemplo, ó, os dois vai dar falso, tá? É só um exemplo de como utilizar mesmo, né, os operadores lógicos. Depois, a gente pode fazer o operador OR, né, o OU. Que aí tem que ser verdadeira para ele poder retornar verdadeiro. Então, eu coloco aqui, se A é igual a B, ou A é menor que B. Então, esse daqui, ele vai dar como verdadeiro, porque o A, ele é igual ao B. Olha lá, verdadeiro. Certo? Isso daqui, gente, eu posso misturar, tá? O AND, o OR, eu posso colocar quantas condições eu quiser, tá? Só que ela sempre vai ter que ter esse respeito, né? Entre as duas que está comparando com o E, por exemplo, as duas tem que ser verdadeira, e a que está comparando com o OR tem que ser uma ou outra ser a verdadeira, tá? Aí o NOT, que ele é um pouquinho diferente aqui, eu tenho que colocar, por exemplo, a variável tendo algum valor booleano. E na hora que eu printo ela aqui, ó, eu tenho que fazer... não, eu posso deixar o X aqui mesmo, e aí eu faço aqui, ó. Not A. Então, ela tá como true, ela vai retornar como falso. Isso, certinho. Então, esses operadores lógicos a gente vai utilizar, né, para fazer depois as nossas estruturas condicionais. Então, vamos voltar lá. Ó, as estruturas condicionais... Deixa eu pôr para apresentar aqui. Que a gente vai ver primeiro aqui é o comando if, né, o comando se. Ele realiza testes condicionais, né? Ele vai executar um bloco se uma determinada condição for atendida, né? Então, se for verdadeiro, ele avalia se uma condição é verdadeira ou não, tá? É isso que ele faz. A sintaxe dele é essa daqui, tá? Então, eu vou colocar if e a condição, os dois pontos, e eu tenho que prestar muita atenção nessa indentação aqui, gente. O Python, ele é movido, assim, nessas estruturas pela indentação, tá? Então, tudo que tá aqui indentado, né, com um tab, ou então 4 espaços, 3 espaços, ele entende que tá dentro desse if, tá? Então, depois eu vou fazer o código dos 3, que eu acho que fica mais fácil. Vamos passar pro próximo. Comando else, né, é o senão.
Então, ele vai executar um bloco se a condição no comando if não for atendida. A sintaxe é quase a mesma, né? Só que ele não tem uma condição. A condição dele vai ser o contrário da condição que tiver no else, tá? E o comando elif, né, é caso exista mais condições entre o if e o else, tá? A condição dele, a sintaxe dele, perdão, é igual a do if normal, tá? Sempre prestando atenção, né, na indentação, aqui tudo certinho, tá? Vamos passar lá para a programação. Ó, o comando if. Então, vamos lá. Vamos supor que a variável A continua valendo 4 e a variável B continua valendo 5. Então, o que eu vou fazer? Se A for menor que B, deixa eu deixar uns espaços aqui para ficar bonitinho. Olha lá, o Colab mesmo, ele já dá a indentação. Se eu não me engano, são 3 espaços que ele dá, tá? Mas já é o suficiente, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai printar valor em A é menor que valor em B. E vamos colocar lá, tá vendo? Quando você dá um enter, ele passa, ele entende, né, que você vai continuar dentro do if. Aí se você quer sair, é só você dar um delete, né? É só você deletar o espacinho que ele sai, né, dentro do laço if, vamos supor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 condições aqui. Se A for maior que B. Então, aqui, esse print aqui vai ser praticamente igual, né? Ele deu 2 espaços. A maior. Então, na hora que eu peço para executar isso daqui, ele fala que o valor em A é menor que o valor em B, tá? Então, se eu coloco aqui, por exemplo, 6, ele vai colocar que o valor em A é maior que o valor em B, tá? Então, ele não, quando eu coloco aqui, né, que o valor A vale 6, ele não vai executar, né, essa linha aqui do 5, porque a condição ela é barrada aqui na linha 4, tá? Através desse if. O else, ele veio meio que para facilitar a vida da gente, né? Por exemplo, vou colocar o A valendo 4 e o B valendo 5. Então, se A menor que B, menor que B, eu vou printar isso daqui. Aí, para mim não, como são 2 condições, né? Para mim não precisar, se A for maior que B, aí eu só venho aqui e coloco um else, tá? Que ele vai entender. E aí eu venho aqui e printo. Então, se essa condição aqui do if da linha 4, ela for falsa, aí ele já entra no else automaticamente, tá? Então, na hora que eu printar aqui, ele vai printar que ele é menor, né? E depois, na hora que eu troco, igual eu fiz lá de cima, ele printa o que tá na linha 7, né? O que tá no else, normal, tá? Sempre prestando atenção aqui na indentação, gente. Por exemplo, esse else, ele tá correspondendo a esse if aqui, tá? Ele faz parte desse if. Então, por exemplo, várias vezes, né, quando a gente está programando, a gente precisa de, dentro de um if, colocar outro if, colocar outro if. Então, o else, você sempre vai saber para qual if esse else está correspondendo através da indentação, tá? E depois tem o comando elif, né? Que ele vamos fazer seguindo a mesma sintaxe, né? Assim, os mesmos números e tudo. Então, vou fazer aqui, ó, if A, se A for igual a B, o que eu vou colocar? Opa. Valor em A é igual ao valor em B. Beleza. Aí eu venho aqui e coloco assim, elif
A for menor que B. Aí vou colocar o valor em A é menor que o valor em B. Deixa eu até copiar aqui. Certo? E depois eu posso fazer quantos eu precisar, né? Vamos supor aqui. Aqui é maior. Então, eu venho aqui com o valor em A. Opa, ele é maior. E depois aqui o else no final. Né? Vamos supor que eu quero printar que eles são números diferentes. Valores diferentes. Certo? E aí, dependendo da condição, ele vai entrar na estrutura que ele quer. Né? No caso, o valor ele é maior. Certo? Essas condições aqui, né, pode aumentar, pode diminuir, vai de acordo com cada código, né, que a gente tem. Certo, gente? Essa foi a aula número 4. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada!